Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, principalmente porque hoje a gente vai iniciar a nossa revisão, né? Já tá bem próximo da gente fazer a nossa provinha, a nossa atividade avaliativa, para a gente fechar esse semestre e dar boas-vindas ao novo semestre, onde a gente vai estar aberta a estar aprendendo ainda mais coisas, ainda mais conteúdos, que vão ser, de certa forma, muito eficazes para a gente aprender ainda mais sobre ciências. Basicamente, a tia Tainara já deixou lá no site para vocês quais são os conteúdos direitinho que vocês precisam estudar, tá certo? Para a provinha de vocês. E hoje a gente vai começar a nossa revisão, revisando um pouco sobre o conteúdo de separação de misturas. Já faz um tempinho que a gente viu sobre esse conteúdo, por isso que é super importante vocês estarem com a cabecinha bem fresca do que se trata essa parte da disciplina. Além da gente estudar sobre a separação de misturas, a tia também vai revisar com vocês o conteúdo de lixo, que a gente viu recentemente, e vamos revisar também sobre os impactos ambientais, tá certo? Porque eles também vão fazer parte da nossa provinha, e aí é preciso que vocês estejam com eles todo perfeitamente bem descrita na cabeça de vocês para que vocês possam fazer uma excelente prova. Então vamos fazer o seguinte, pega aí o seu lápis, pega aí a sua caneta, seu caderninho de anotações, porque agora é o momento de você estar fazendo aquelas anotações mais importantes para você tirar uma excelente nota na sua provinha, né? Então vem comigo que a gente vai iniciar. Primeiro, antes de mais nada, é necessário que a gente entenda que existe um sistema de misturas. Esses sistemas, na realidade, ele é um método de classificação. Basicamente, as substâncias elas podem ser classificadas de duas maneiras. Elas podem ser classificadas como substância pura, que essa substância pura ela pode ser uma substância pura simples ou pode ser uma substância pura composta. Quando a minha substância ela é pura simples, significa o quê? Que ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, como é, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele é formado apenas por átomos de oxigênio, por isso que a gente diz que ele é uma substância pura simples. Já a minha água, que é o nosso famoso H2O, ele é um exemplo de substância pura composta, porque além dele ser formado pelo oxigênio, ele também vai ser formado por dois átomos de hidrogênio, ou seja, ele vai ser composto por mais de um átomo, mais de um elemento químico. Além das substâncias puras, no sistema de mistura, a gente vai ter as próprias misturas. E o que seria essa mistura? É quando eu tenho um ou mais ingredientes, um ou mais elementos ou substâncias que elas estão misturadas dentro de um determinado recipiente. Essas misturas elas podem ser de dois tipos. A gente pode ter as misturas homogêneas, como é o caso do açúcar e da água, e a gente vai poder ter as misturas heterogêneas, que vai ser o óleo e a água. Professor, e qual a diferença dela? A diferença se dá porque geralmente a mistura homogênea a gente só consegue ver uma única fase dessa mistura. Como assim uma única fase? É como se a gente só enxergasse uma única substância que faz parte dessa mistura. Exemplo, quando você tem aí na sua casa água e açúcar, se você dissolver bem o açúcar mexendo ele super rápido aí dentro da sua água, a sua água você vai saber que ela tem água e açúcar. Porém, quando você olha para o copo, quando você olha para o recipiente, sempre você vai ter a impressão que ali dentro só vai ter a água, porque o açúcar você não vai conseguir observar ele dentro do seu recipiente. Diferente do que acontece nas misturas heterogêneas, porque as misturas heterogêneas, na realidade, elas vão ser o quê? É quando eu consigo observar todos os ingredientes, ou pelo menos dois das substâncias que fazem parte da minha mistura. Um exemplo é o óleo e a água. A gente já sabe, já comentou aqui várias vezes, que o óleo e a água elas são substâncias que possuem densidades diferentes, ou seja, elas vão possuir pesos diferentes, e por possuir essas densidades diferentes, é o que geralmente o óleo e a água eles não vão conseguir se misturar, fazendo com que a gente consiga observar bem aonde começa o óleo e aonde termina esse óleo, e aonde começa a água e aonde termina essa água. Por isso que a gente chama esse tipo de mistura heterogênea, porque a gente consegue observar os elementos que compõem essa mistura.
Essas misturas, gente, elas precisam, em determinados momentos, quando iremos utilizar, passar por processo de separação, porque muitas vezes, quando elas estão todas unidas, elas dificultam para a gente poder compreender, né, o que tem ali realmente que vai servir para a nossa finalidade. De início, a gente vai ver um pouco sobre a separação de misturas heterogêneas, e a primeira separação de mistura que a gente vai estar revisando aqui é a catação. A catação, na realidade, é quando você faz o procedimento utilizando as mãos ou uma pinça, onde você vai estar catando realmente os fragmentos sólidos. Geralmente esse processo ele é utilizado quando o material ele é um material sólido, como é o caso do feijão, como é o caso de conchas, quando vocês vão à praia. E melhor dizer também, como é o caso da separação do lixo, que tanta gente viu no nosso conteúdo de lixo, que o lixo, o mais correto seria o quê? Ele passar por uma separação para que ele tivesse uma coleta seletiva e ajudasse no processo de reciclagem. Além da catação, um outro tipo de processo que faz parte da separação de misturas heterogêneas é a flotação. A flotação, na realidade, é quando eu vou ter materiais com pesos diferentes, ou seja, é quando eu vou ter materiais com densidades diferentes. E o que acontece? Geralmente, no processo de flotação, o material mais leve, ele tende a flutuar, enquanto que o material mais pesado, ele tende a sedimentar, ou seja, decantar. Um exemplo muito comum é quando a gente tem água, aliás, quando a gente tem areia e serragem misturadas. Quando a gente tem esses dois materiais, para a gente conseguir, de certo modo, fazer com que eles se separem, a gente precisa o quê? A gente precisa fazer a adição de água. Porque ao fazer a adição de água, como a serragem ela é muito mais leve do que a própria areia, essa serragem ela vai tender a ficar na parte de cima, enquanto que a areia ela vai sedimentar, ou seja, ela vai para a parte de baixo do meu recipiente, fazendo assim com que eu consiga dividir, né? Retirar toda a serragem, a água vai ficar ali até secar e depois eu só faço a retirada da minha areia. Então, ele é um processo muito importante quando a gente quer separar, né, dois elementos que têm pesos diferentes, sendo que um seja mais leve e outro seja um pouco mais pesado. A gente utiliza esse processo de flotação. Um outro exemplo que é utilizado bastante para a gente fazer a separação de misturas heterogêneas é o processo de filtração comum. Geralmente esse processo de filtração é o que a gente utiliza na nossa casa para a gente fazer a separação entre uma fase sólida e uma fase líquida, por exemplo, como é o caso do nosso café que a gente toma no nosso dia a dia. Basicamente, acredito que nesse momento de quarentena vocês tenham observado muito a mamãe de vocês e o papai também fazendo algumas coisas na cozinha, como por exemplo o famoso café. O café em si ele é um pó, e aí a gente precisa o quê? Diluir esse pó em uma água. Mas se a gente diluir sem a utilização de um filtro, o que vai acontecer? O nosso café, se ele não for obviamente o café solúvel, como acontece em algumas marcas, o nosso café vai ficar cheio de borra, e aí isso vai impossibilitar que a gente consiga utilizar ele, ou seja, consumir ele da forma que seria benéfica. Então, em virtude disso, é que a gente utiliza uma superfície porosa, que geralmente é um filtro, para estar fazendo a separação entre a parte sólida, que é a borra do café, e o próprio café já filtrado. Um outro exemplo de separação de misturas heterogêneas é o processo conhecido como decantação. A decantação ela também vai ser um tipo de processo que é utilizado quando a gente quer separar materiais que têm pesos diferentes, como é o caso, por exemplo, de quando a gente quer separar areia e água. Pode acontecer em um determinado momento que você tenha, sem querer, misturado, né, muito areia e água, e você queira fazer com que esses dois elementos eles consigam ser separados. Tudo que você precisa fazer é esperar, porque a areia, como ela tende a ser um pouco mais pesada do que a água, ela vai se acumular na parte de baixo do meu recipiente, enquanto que a água ela vai ficar na parte de cima. Então, quando a minha areia ela já estiver sedimentada, ou seja, já estiver decantada e para baixo, aí sim eu consigo fazer a retirada da água e logo em seguida eu fazer a retirada da minha areia, separando os dois produtos da minha mistura heterogênea. Já que falamos de misturas heterogêneas e os processos de separação,
É importante também a gente entender que é preciso, em algumas situações, e necessário bastante, que a gente faça a separação de misturas homogêneas. Lembrando que a separação as misturas homogêneas são aquelas misturas onde a gente só consegue ver uma única fase do meu elemento, como por exemplo, quando eu tenho água e álcool junto, ou então quando eu tenho água e sal dissolvido, eu não vou conseguir ver a presença do sal, eu só vou conseguir ver a presença da água. E em virtude disso que é importante eu estar utilizando muitas vezes um processo onde eu venho separar essa água desse sal. Geralmente, para se separar água e sal, o procedimento mais utilizado é o processo de destilação simples. A destilação, ela consiste em o quê? Ela consiste na utilização de materiais laboratoriais, onde eu vou estar aquecendo o líquido, né? No caso aqui, a gente vai estar aquecendo o balão de destilação, a água e o sal. Ao aquecer essa água e o sal, o que vai acontecer é que o líquido, no caso aqui a água, ele vai tender a evaporar quando atingir o seu ponto de ebulição, que é o ponto de quando a minha água ela começa a ferver, digamos assim. Quando esse líquido vaporiza, ele vai passar por um outro equipamento conhecido como condensador. E ao passar pelo condensador, essa minha água ela vai passar por um processo de condensação, que é o que ela vai se transformar do gasoso para o líquido novamente, fazendo com que no recipiente final, essa minha água ela saia destilada em forma de água líquida. Enquanto que aqui no meu balão de destilação vai ter ficado somente o sal. E aí eu vou ter os dois produtos separados, né? A água em um recipiente e o sal em outro. Gente, existem outras formas de separação de misturas homogêneas que tem muito bem descrito no livro de vocês e também tem em outras aulas aqui que a gente já comentou. Eu citei para vocês somente o processo de destilação simples, porque geralmente é aquele que é mais utilizado dentro dos laboratórios para estar fazendo a separação de misturas. Mas além da destilação simples, é válido ressaltar que a gente pode estar também fazendo a utilização de um destilador fracionado, que é o que é utilizado para separar os produtos do petróleo. Caso você queira saber um pouco mais sobre esse processo de destilação, você pode estar procurando nosso vídeo na qual eu fiz essa explicação aqui e tá fazendo também a sua revisada dessa forma, tá certo? Agora, para a gente não perder tanto tempo da nossa aula, eu vou falar um pouco para vocês e estar revisando sobre o lixo, tá certo? Então vamos lá. Geralmente a gente considera como lixo qualquer material que a gente já não acha mais útil, né, digamos assim, útil na nossa vida e queremos eliminar. Só porque muitas vezes a gente precisa ter cuidado para ver se realmente aquele material, ele não é um material, digamos assim, que possa ser utilizado para outra utilidade e realmente merece ser eliminado, ou se ele é um material no qual a gente pode ainda estar fazendo a utilização dele para outras finalidades. Geralmente, quase tudo que a gente joga fora, boa parte daquele lixo que a gente joga fora no nosso dia a dia, ele pode ser reaproveitado para ser tratado e ser utilizado para outras finalidades, que é o que a gente chama de processo de reciclagem. Nessa situação aqui, a gente fala que é o quê? É quando a gente tem o lixo, do lixo ao luxo, né? Que muitas pessoas fazem a utilização de materiais que são considerados por nós como lixo para fazer artesanato e até mesmo para transformar esses materiais em coisas, né, que vocês nem imaginam, de matéria-prima para produtos que passam muito longe da nossa imaginação. Geralmente o lixo, quando ele é jogado fora, ele pode passar por dois tipos de processo, que é muito importante vocês entenderem a diferença deles, que é o processo de reutilização e o processo de reciclagem. E qual a diferença deles, professora? Primeiro, a reutilização, gente, a gente pode estar dando um exemplo, a garrafa PET. Eu tenho uma garrafa PET. Quando eu digo que eu vou reutilizar aquela garrafa PET, é o que? Eu reaproveitar a minha garrafa PET para me estar fazendo com que ela tenha uma nova finalidade, porém eu ainda consigo ver que aquele novo produto que foi feito, ele é sim feito de garrafa PET. Como é, por exemplo, quando eu pego uma garrafa PET e eu resolvo fazer um porta-lápis. Esse porta-lápis eu consigo nitidamente ver que ele foi feito com esse produto, que no caso era a garrafa PET, que eu posso estar enfeitando, que eu posso estar dando uma nova características a ele, né? Não é nem característica, é uma nova cara, né? Uma nova feição a essa garrafinha PET. Isso é o que a gente chama de reutilização. Quando você transforma aquele material, dá uma nova finalidade para ele, mas que ele continua sendo garrafa PET.
E é o que acontece muito diferente quando a gente fala em processo de reciclagem. Porque quando a gente fala em processo de reciclagem, é o quê? É utilizar um determinado material e mudar ele totalmente, modificar todas as características dele para dar uma nova finalidade realmente totalmente daquela inicial. Um exemplo é a utilização de garrafas PET nas indústrias de reciclagem para a produção de tecido. Esses tecidos eles vão servir, por exemplo, para produzir camisas, shorts e uma finalidade no meio de confecção. Um outro exemplo de um material, né, que é reciclável é a questão do vidro. O próprio vidro que a gente utiliza em casa, a gente pode estar encaminhando para a indústria de reciclagem, e nessas indústrias de reciclagem ele vai passar por um processo. Hoje, nesse processo, ele vai ser quebrado em pedacinhos bem pequenininhos e vai dar origem a novos vidros. Então, eu quero que vocês entendam o quê? Reutilizar o material é você dar uma finalidade para ele, mas que você ainda consiga ver que aquela nova finalidade é feita daquele material. No caso, um porta-lápis feito de garrafa PET, você olha e vê que é feito de garrafa PET. Agora, a reciclagem é quando você utiliza um determinado material para uma finalidade onde você vai mudar todas as características dele, que é como o exemplo quando você utiliza uma garrafa PET para produzir tecido, para fazer roupa e outros acessórios da confecção. E o lixo, gente, apesar dele poder ser utilizado para uma diversidade muito grande de finalidades, ele ainda é, infelizmente, descartado de forma incorreta. Basicamente, existem 3 destinos de lixo aqui no Brasil. O campeão deles é os lixões. Cerca de 70% do lixo que é descartado, eles são levados para os lixões. E é uma grande preocupação, porque o lixão ele vai ter como característica principal um local de céu aberto, onde esse céu aberto ele vai acumular vários produtos que são considerados pela sociedade como produtos inúteis, e muitas vezes esses produtos são tóxicos ao meio ambiente, e por conta de ser em um local aberto, acaba que esse aglomerado de lixo ele acaba atraindo muitos animais e insetos que são transmissores de doenças. E muitas vezes esses animais eles acabam, por vezes, adentrando as nossas residências, levando, né, esses micro-organismos que são causadores de doenças até as nossas casas e, de certo modo, atacando a nossa saúde de forma geral. Além dos lixões, a gente tem bastante aqui no Brasil, mas ainda não supra a necessidade total do território, que são os aterros sanitários. Cerca de 13% do lixo que é produzido no Brasil é enviado para esse tipo de ambiente. Só porque eu quero que vocês entendam o seguinte: o aterro sanitário ele seria o melhor local para estar se levando o lixo que é produzido em todos os locais do nosso país. Por quê, professora? Um aterro sanitário, a primeira coisa que é obrigatório dele é que ele tenha um solo impermeabilizado. O que significa isso? Que o solo dele seja coberto, muitas vezes com uma fibra, né, com material feito de plástico, para que quando esse lixo ele seja jogado nesses aterros, esse lixo ele não venha contaminar o solo, que é o que não acontece aqui nos lixões. Os lixões, o lixo é jogado diretamente no solo, e às vezes, com o processo de decomposição, esses lixos eles acabam produzindo um produto que é chamado de chorume, e esse produto acaba muitas vezes chegando até os lençóis freáticos, contaminando o solo e a água também, que a gente tem na parte subterrânea do nosso planeta. Um outro tipo de destino muito comum aqui no Brasil são os aterros controlados. Cerca de 17% do lixo que a gente produz diariamente é enviado para esse tipo de local. Professora, e qual a diferença entre o aterro controlado e o aterro sanitário? A diferença é que geralmente os aterros controlados eles são locais privados. E geralmente por ser locais privados eles não têm um solo impermeabilizado. Eles não colocam aquela camada com aquele plástico que coloca-se lá no aterro sanitário. Então desse modo é como se o aterro controlado ele fosse um lixão. A diferença é o quê? Que ele vai ter o lixo coberto com uma camada de areia, de solo, né? Mas que esse lixo que é produzido, que é jogado e enterrado lá, ele acaba assim agredindo o meio ambiente de uma forma muito cruel. Basicamente, gente, existe 2 tipos de lixo que a gente pode considerar, considerando a composição desse lixo de forma geral, que é o lixo orgânico, que ele é caracterizado como material de origem biológica e ele pode ser proveniente da vida animal ou vegetal. Um exemplo são basicamente o lixo que a gente produz na nossa cozinha: casca de frutas, casca de verduras, restos de alimentos, restos de animais, que às vezes a gente compra carne, né? Isso tudo constitui o que a gente conhece como lixo orgânico. Basicamente é tudo
que vem da natureza e que a gente considera como lixo. Lembrando que esse lixo orgânico, se ele descartado de uma forma correta, ele pode servir ainda de produção de nutrientes para o próprio ambiente e assim colaborar para que o solo daquele local ele se torne ainda mais rico. Ou em uma situação ainda melhor, né, quem tiver horta em casa pode estar utilizando o lixo orgânico que é produzido aí na sua cozinha para adubar a sua hortinha e ficar uma horta super rica e legal, onde você vai plantar muitos legumes, muitas verduras, vai ter um produto de qualidade orgânico aí na sua residência. Além do lixo orgânico, a gente também pode classificar o lixo, levando em consideração a sua composição, como lixo inorgânico. O lixo inorgânico, gente, é todo material ou dejeto que não tem origem biológica e ele foi produzido por meios não naturais, como é, por exemplo, o caso do plástico, por exemplo, o caso do vidro, do papel e outros produtos que pode-se dizer que não tem origem diretamente de uma fonte biológica. E muitas vezes esse lixo inorgânico é a grande preocupação que a gente tem na natureza, porque eles demoram anos, milhões de anos, para poder passar pelo processo de decomposição completa e desaparecer no ambiente. Por isso que é sempre necessário, antes da gente fazer a liberação desse tipo de lixo inorgânico no ambiente, a gente verifique 1, 2, até 4 vezes para ver se ele não pode ter uma nova reutilização na nossa casa, em vez de a gente estar jogando fora. Porque, gente, é super importante saber que basicamente quando a gente joga lixo em excesso, o próprio excesso de lixo na natureza, ele tem agravado as condições na qual o ambiente ele tem passado atualmente. Basicamente o nosso mundo de forma geral, nos últimos séculos, eles têm passado por impactos ambientais muito gritantes e de certa forma muito preocupantes, porque os impactos ambientais ele acaba de certa forma atingindo diretamente a biodiversidade tanto da fauna como da flora de um país, como também ele acaba de certo modo esgotando os recursos naturais de uma determinada localidade, como é o caso da água, do solo e até do próprio ar. Basicamente, quando a gente fala em impacto ambiental, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os desastres ambientais. Os desastres ambientais, ele é basicamente qualquer tipo de evento ou ocorrência que é capaz de impactar ou modificar diretamente um ecossistema. E geralmente, quando ele impacta e modifica esse ecossistema, ele impacta de forma negativa, sempre trazendo grandes prejuízos para a população de forma geral. Esses desastres ambientais, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser aqueles impactos ambientais que são de origem naturais, como é o caso dos tsunamis, o caso dos vulcões e o caso mesmo da própria chuva. Basicamente, esses fenômenos naturais, o homem ele não pode controlar. É a própria natureza que faz com que esses eventos aconteçam. Mas, por mais que seja algo natural, na maioria das vezes esse tipo de evento ele traz grandes tragédias, como por exemplo, os tsunamis causam destruição de cidades inteiras, bem como os vulcões também, quando o vulcão entra em erupção, se tiver localidades próximas a esses vulcões, além das pessoas correrem o risco da lava chegar até as suas residências, acontece a contaminação do ar. Porque quando ocorre a erupção de um vulcão, esse vulcão ele libera gases que são extremamente tóxicos para a nossa atmosfera. Bem como também a questão da chuva, porque dependendo do local, essa chuva em excesso ela pode causar inundações que pode destruir colheitas e até mesmo algumas cidades, provocando enchentes nessas localidades. Mas além da gente ter os efeitos, os desastres, os impactos ambientais de origem natural, é válido ressaltar que a maior parte dos desastres ambientais e impactos no ambiente atuais, eles estão muito voltados com as atividades humanas, ou seja, é o próprio homem que produz. Como, por exemplo, a questão do excesso da exploração de minérios, que é muito comum, inclusive aqui no Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais. Esse excesso de minério, nessa exploração desses minérios, especialmente do minério de ferro, ele tem ocasionado o esgotamento desse mineral no nosso planeta, e aqui no Brasil especialmente, e além do mais ele tem ocasionado sérios e grandes problemas ambientais, uma vez que já aconteceu os dois maiores desastres ambientais de mineradoras aqui no Brasil, uma vez que quando ocorre a exploração de um mineral, os dejetos, que é como se fosse a lama, o que não serve para ser
explorado é enviado para barragens, e já aconteceu aqui no Brasil, como a gente já mencionou em uma outra aula, grandes desastres ocorridos por conta do rompimento de barragens, especialmente no estado de Minas Gerais, que foi, no caso, a barragem de Brumadinho e Mariana, né, que foram grandes desastres que não trouxeram somente problemas para o ambiente, mas para a vida das pessoas de forma geral. Mas, além da exploração dos minérios, a nossa natureza ela tem sofrido bastante também com o processo de desmatamento. Geralmente, esse processo de desmatamento ele tem causado a destruição de florestas inteiras. Inclusive, né, a gente tem aí uma grande preocupação nacional, que é a própria floresta amazônica, que tem sofrido diretamente com esses impactos de desmatamento. E a nossa preocupação ela é muito grande, porque a gente tem um outro bioma, que é a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical aqui do nosso país, que ela já é totalmente devastada pelo processo de exploração da madeira. Uma vez que a Mata Atlântica, desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já começaram a desmatar a Mata Atlântica em busca aí, né, de estar vendendo essa madeira. Além do desmatamento, a gente ainda sofre bastante com o processo de queimadas. E as queimadas, principalmente quando elas são ilegais, muitas vezes em decorrência das atividades humanas, elas acabam, de certa forma, prejudicando o meio ambiente e a população de forma geral. As principais consequências, infelizmente, que estão atreladas a esses impactos ambientais é o que? A extinção de espécies, muito comum quando ocorre esse tipo de evento na natureza. A gente também tem a questão da poluição do ar. Como eu já disse para vocês, existem algumas situações onde os eventos, inclusive eventos naturais, como é o caso da erupção vulcânica, que acaba poluindo o ar. A gente também tem a questão da diminuição da qualidade de vida, uma vez que a qualidade de vida ela tende a decair quando a gente vive em um local que sofre impactos com bastante frequência. E temos também a questão do desequilíbrio na cadeia alimentar, uma vez que muitas vezes esses impactos eles acabam levando à extinção de uma espécie que serve, né, de alimento de uma outra espécie. Aí ocorre um desequilíbrio dentro da nossa cadeia alimentar. Então, eu acredito que, no mais, o que a gente pode estar fazendo é uma reflexão de como a gente pode estar ajudando o meio ambiente, diminuindo essas causas dos impactos ambientais. Até porque a natureza ela é nossa por direito, mas ela é nossa também por dever de cuidá-la, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, nossa revisão, para vocês ir já e dando aí uma tareada na cabecinha de vocês. E até a próxima semana, estudem para as provas, tá certo? E na próxima semana a gente está de volta. Mil beijos para vocês e até logo!